Oi, gente. Dando continuidade aqui à nossa aula de acidentes com animais peçonhentos, eu estava concluindo já a aula de acidentes ofídicos quando a memória do meu celular encheu e o vídeo interrompeu. Bem na hora que eu ia dizer que todos os acidentes provocados por cobras corais verdadeiras são considerados graves pelo potencial risco de desenvolvimento de insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória. Então, por isso que todas as pessoas acidentadas com cobras corais, elas devem ser encaminhadas imediatamente para receber o soro antielapídico. E agora vamos adentrar na parte de escorpiões, que também tem uma importância clínica e epidemiológica muito grande. No Brasil, existem 4 espécies de escorpiões responsáveis por acidentes com inoculação de peçonha, ou seja, são 4 espécies de escorpiões venenosos, mas a gente considera o escorpião da espécie Titius cerulatus, que é o escorpião amarelo, como a espécie mais perigosa, sobretudo para crianças que são acidentadas com esse escorpião amarelo, que desenvolve manifestações mais graves. E nós temos outras 3 espécies que nós temos aí no material de vocês e também nos manuais de vigilância epidemiológica. Os escorpiões, eles são encontrados em áreas secas, biotas úmidas, eles têm hábito noturno, então eles saem à noite para procurar alimentos, presas, pequenos insetos, que é do que eles se alimentam. E o ser humano, acidentalmente, quando entra em contato com esses insetos, acaba sendo acidentado porque eles, ao ferroar, eles inoculam também uma peçonha, uma toxina, que irão ali envenenar aquela pessoa. E são animais carnívoros. As manifestações clínicas. Existem, assim como nos acidentes ofídicos, as manifestações locais e sistêmicas. Manifestação local é aquilo que ocorre no local da picada. E no caso de escorpiões, nós temos dor. Essa dor ela é súbita, ela é aguda, é uma dor forte e intensa em todos os casos. Então, não foi relatado nenhum acidente com escorpião onde o paciente não relatou dor. Todos os pacientes relatam dor. E essa dor ela é de moderada a grave, ou seja, é uma dor muito forte. Parestesia é a perda de sensibilidade naquele membro. A pessoa não perde a sensibilidade, fica formigando. Então, normalmente tem muito isso nos escorpiões. Edema, que é inchaço, e sudorese. E a nível sistêmico, a pessoa pode desenvolver sudorese intensa, fica suando muito, fica muito agitada, tremendo, com agitação, em estado de euforia e de agitação também, e ansiedade, tremores, náuseas, vômitos, salivação excessiva e, mais especificamente em crianças, as formas graves podem apresentar arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, quer dizer, o veneno ataca o coração, né, do paciente, edema pulmonar, que é o acúmulo de líquidos ali no pulmão, e choque. Aqui nós temos uma imagem, deixa eu mostrar para vocês, de uma criança que foi ferroada por escorpião e nós temos uma manifestação local de edema, que é inchaço, vermelhidão, e aqui nós vemos nitidamente o localzinho da ferroada pelo escorpião. Diagnóstico clínico e epidemiológico. Alguns exames complementares eles ajudam no diagnóstico da picada por escorpião, porém, ele é basicamente clínico. A pessoa chegou lá com um paciente relatando que foi picado por escorpião, então vai ter que tomar o soro. Dependendo se manifestar sinais e sintomas graves, é que a pessoa vai ser infundido ali o soro antiescorpiônico. Algumas espécies de aranhas, como por exemplo a aranha armadeira, se parece muito às tanto manifestações clínicas como a picada com os acidentes por escorpiões. É por isso que tem que haver ali a diferenciação. Se foi um escorpião ou se foi uma aranha quem ferroou aquela pessoa. O tratamento, nos acidentes leves,
com manifestações locais, é feita a administração de analgésico local, como lidocaína, ali no local mesmo da ferroada, certo? Ou então é administrado dipirona na veia ou por via oral para aliviar a dor. Nos acidentes graves, ou seja, com manifestações graves, como por exemplo, arritmia cardíaca ou sinais de desconforto grave, então aquele paciente vai receber o soro antiescorpiônico ou soro antiaracnídeo junto. O soro antiaracnídeo é aquele que é usado para acidentes com aranhas. Porém, quando não se sabe se foi uma aranha ou um escorpião e não se abateu o animal para levar, é feito o soro antiescorpiônico e antiaracnídico juntos para que possa tratar ali o paciente. Cuidados de enfermagem nos acidentes escorpiônicos. Após a picada, mantenha a vítima calma e em repouso. Eleve o membro acometido pela picada para ajudar ali na questão da circulação, porque, ao contrário do que muitos pensam, de que tem que fazer um torniquete ali, ou que tem que sugar o local da picada ou da ferroada, a recomendação é que a circulação ela seja estabelecida de forma normal, certo? Não vai sugar nada ali, não vai colocar nada atacando ali o membro com o objetivo de prender o veneno ali, isso não existe. Não faça cortes na região da picada, não sugue, lave imediatamente com água e sabão, verifique a temperatura e outros sinais vitais para ver se está havendo descompensação ali dos sinais vitais. No hospital, administre o tratamento específico, sintomático, conforme a prescrição médica. Se houve prescrição do soro, você administra o soro por via intravenosa. Se houve prescrição de outros analgésicos, administra outros analgésicos. Mantenha o paciente sob observação e cuidados redobrados em crianças menores de 10 anos. Atenção em crianças, que é o grupo-chave aí para manifestar problemas graves. E em crianças tem que ter hidratação, analgesia e o balanço hidroeletrolítico. Realmente avaliar essa questão da urina das crianças e também das formas graves, certo? Saindo aqui de acidentes por escorpiões, vamos falar sobre intoxicações exógenas, que é o nosso último conteúdo de hoje. São envenenamentos em geral, né? Por chumbinho, por larvicidas, por vermífugos, por aquelas substâncias utilizadas na lavoura, os agrotóxicos, que muitos trabalhadores têm contato e acabam se intoxicando. Então, a intoxicação exógena é um conjunto de efeitos nocivos provocados pela ação de um ou mais agentes tóxicos. Pode ser soda cáustica, por exemplo, pode ser água sanitária, produtos de limpeza, comprimidos, medicamentos benzodiazepínicos, medicamentos antipertensivos que as pessoas tomam em excesso e acabam se intoxicando, ou então tomam com a finalidade de cometer suicídio, que existe muito nas nossas realidades de hoje em dia. Então, essas intoxicações elas podem ser classificadas como aguda e crônicas. Por exemplo, classificação aguda. A pessoa tomou chumbinho, então ela tinha um objetivo explícito ali de ceifar a vida dela, né? Num ato assim suicida. Então, imediatamente após o uso do chumbinho, a pessoa já começa a manifestar sinais e sintomas da intoxicação. Então, isso a gente diz que é uma manifestação, uma intoxicação aguda. Aqueles trabalhadores que têm contato com benzeno, por exemplo, com agrotóxicos perigosos, substâncias químicas altamente tóxicas, eles vão manifestando sinais e sintomas ao longo do tempo. Então, pacientes da radiologia também, que acabam tendo intoxicação ali com os raios gama, né, violetas, eles vão manifestar sintomas daquela intoxicação ao longo do tempo. E isso é uma intoxicação crônica. Quanto à gravidade, pode ser leve, a pessoa pode ter sintomas leves, vagais, muito poucos. Pode ser moderada, então os sintomas mais acentuados, e pode ser grave. Por exemplo, quando a pessoa já chega inconsciente, chega em coma, por conta ali da intoxicação. Manifestações clínicas são várias, a depender do agente que causa aquela intoxicação, mas de forma geral, a pessoa ela pode sentir taquicardia, aceleramento no coração,
agitação psicomotora ou inconsciência. Então, essa pessoa chega no serviço de emergência extremamente agitada ou então já inconsciente, desacordada. Essa pessoa pode ter hipotensão arterial, essa pressão arterial baixa de vez, dilatação da pupila. A dilatação é quando a pupila ela fica dilatada, fica grande. Sudorese intensa, a pessoa fica suando muito, dificuldades respiratórias, vômitos e diarreias, principalmente quando essa intoxicação é por venenos, dores abdominais, desconforto abdominal, mexe também com o sistema neurológico, provocando delírios, alucinações, alterações na consciência, como torpor, coma, né? Comprometimento hepático e renal, porque o fígado e os rins são quem mais absorvem esse veneno, então vai haver ali comprometimento nesses órgãos, tanto que as pessoas vítimas de intoxicação e de envenenamentos acabam morrendo por falência de múltiplos órgãos, ou seja, compromete rins, fígados, baço, intestino, pâncreas, tudo. Tratamento medicamentoso. Existe um remédio, um comprimido, que é o cloridrato de naloxona, 0,4 miligramas, que ele vai combater ali a intoxicação por alguns opioides. Então, pacientes que tomaram benzodiazepínicos, como muitos diazepams de uma só vez, midazolam, clonazepam, todos esses, aí a naloxona é um remédio que retira o efeito desses outros medicamentos quando eles são ingeridos em excesso. A administração de soro fisiológico por via endovenosa para hidratar esse paciente e para já ir ali retirando também o efeito do veneno. A administração de sonda nasogástrica, que é feito pelo enfermeiro com auxílio do técnico de enfermagem, para que se possa ser feita a lavagem gástrica, ali com solução fisiológica, soro fisiológico, e em seguida a lavagem gástrica é feito a administração de carvão ativado na própria sonda ali nasogástrica, onde o carvão ativado é um medicamento também que vai agir a nível estomacal e no intestino, para que esse carvão ativado ele se liga nas moléculas do veneno que estão ali causando intoxicação, e ao se ligar nas moléculas do veneno, o carvão ativado ele vai desativando ali a ação do veneno, de modo que vai melhorando a situação clínica do paciente. Então, o que é que o carvão ativado é? Ele é uma substância que é própria para se ligar às moléculas do veneno e tratar aquela intoxicação do paciente. Aqui nós vemos uma imagem. O carvão ativado ele é semelhante muito a um carvão mesmo, administrado por via pela sonda nasogástrica. E aqui nós temos uma injeção de naloxona, que é um medicamento que combate a ação de vários medicamentos que causam intoxicação no paciente. Cuidados de enfermagem diante de um paciente em situação de intoxicação ou envenenamento. A primeira coisa, identificar atividades e situações com risco de exposição a substâncias químicas. Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar num ambiente onde o cultivo do agronegócio é muito, ali a questão de trabalhadores expostos aos larvicidas, aos agrotóxicos. Por exemplo, os agentes de endemias, eles têm muito contato com larvicidas na questão do controle da dengue. Ao longo prazo, esses profissionais podem desenvolver intoxicação. Então, a gente tem que orientar esses trabalhadores sobre a questão do uso adequado e apropriado de EPIs, máscara, luva, capote, tudo isso. E na questão dos trabalhadores de agrotóxicos, na questão das lavouras e das produções agrícolas, esses trabalhadores devem usar máscaras apropriadas para eles não inalarem aquelas substâncias. Realizar ações de vigilância, encaminhar o paciente intoxicado a um ambulatório médico se for intoxicação crônica. Por exemplo, os pacientes trabalhadores da agroindústria, eles devem ser encaminhados para um médico ali especializado em intoxicação a nível ambulatorial.
E se for um paciente com intoxicação aguda, ou seja, aquele que tomou chumbinho, que tomou água sanitária, que tomou soda cáustica, é uma coisa muito mais perigosa naquele momento para a vida do paciente. Então ele deve ser encaminhado imediatamente para o serviço de urgência e emergência, onde serão adotados os cuidados básicos. Não oferecer líquidos. Quando esse paciente se envenenou, você não pode oferecer líquidos como leites, chás, águas ou outras substâncias, que tem pessoas que têm esse hábito empírico de oferecer líquidos pensando que aquele líquido vai tirar o efeito do veneno. Não vai, pelo contrário, vai retardar a ida desse paciente ao hospital. E isso pode comprometer, sim, com a saúde e com a vida dele. E no hospital, administramos os medicamentos e auxiliamos o enfermeiro no procedimento de lavagem gástrica. A sonda nasogástrica é um dispositivo que é inserido pelo nariz do paciente e vai até o estômago, certo? Faz-se uma medição ali, precisa, e essa sonda vai até o estômago com esse objetivo de lavar o paciente por dentro. Lavar de forma literal mesmo, com soro fisiológico administrado ali na mangueirinha, e ali com essa lavagem, depois há um retorno daquele líquido, e quando há esse retorno, volta-se também o veneno junto com o soro. Então vai voltando aos poucos aquelas substâncias que foram diluídas ali, o veneno diluído a nível estomacal e também intestinal, e com a lavagem gástrica, junto com a administração do carvão ativado, esse veneno ele vai sendo desfazendo do corpo ali da pessoa. O técnico de enfermagem, ele basicamente ajuda o enfermeiro na questão da bandeja para a realização da lavagem gástrica, certo? Então a gente utiliza seringas, utilizamos água destilada, utilizamos a própria sonda, lidocaína, que é o anestésico que a gente usa para passar a sonda. E utilizamos também de 2 a 3 tubos de 500 ml de soro fisiológico, que é o líquido que vai ser infundido ali para a lavagem do paciente. Então, tudo isso, eu gostaria muito que nós estivéssemos presencialmente, não fosse toda essa pandemia. A gente ia estar presencialmente em laboratório, que eu ia mostrar a vocês como é o procedimento de sondagem gástrica e lavagem gástrica do paciente. Mas a gente espera que toda essa fase passe logo, para que a gente volte à normalidade e a gente consiga visualizar todas essas técnicas em laboratório. Tá bom? Outro detalhe, se o paciente ele se intoxicar com água sanitária, por exemplo, crianças, acontece muito. A mãe descuidada deixa ali ao acesso da criança água sanitária, cloro, sabão líquido, outros produtos de limpeza perto da criança. A criança vai e ingere. Nesses casos, a gente recomenda, se acontecer, não induzir o vômito. Você não pode induzir o vômito. Por exemplo, a pessoa ingeriu soda cáustica também, com objetivos assim com um ato suicida, né? A pessoa queria se suicidar, acabou ingerindo soda cáustica. Não devemos induzir o vômito nesses pacientes, porque o que mais a gente vê das pessoas leigas, elas dizem assim: faz com que a pessoa vomite, oferece água quente, coloca o dedo na garganta para a pessoa vomitar. Não pode fazer isso, porque, por exemplo, envenenamento com soda cáustica ou com água sanitária, quando você induz o vômito, essa substância ela volta pelo trato intestinal, corroendo todo esse trato gastrointestinal. Então há ali uma corrosão. Essas substâncias químicas acabam danificando mais ainda esses órgãos abdominais, como o esôfago, intestino, estômago, e por isso não pode haver ali a questão da indução do vômito, porque acaba comprometendo ainda mais esse estado geral desse paciente, certo? Então tranquilizar a vítima, encaminhar o mais breve possível para o hospital. No hospital, administrar soro na veia, hidratação, ajudar o enfermeiro na questão da sonda gástrica, da lavagem gástrica, da administração do carvão ativado, da naloxona, que é o medicamento utilizado para combater esses venenos, e
cuidados de suporte, monitoramento, sinais vitais, balanço hidroeletrolítico, que é você verificar a questão da diurese do paciente, se ele está conseguindo urinar de forma espontânea, se ele está retendo ali a urina. E aí, se for indicação, o médico solicita uma sonda vesical, que quem passa é o enfermeiro, mas também vocês auxiliam no procedimento de sonda vesical. E cuidados gerais para esse paciente. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e fica um exercício também para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau!